Ed Sheeran lançou Play, um álbum super pop, vibrante e colorido. Mas e se eu te dissesse que, para entender a alegria desse disco, a gente precisa primeiro mergulhar na fase mais sombria e intensa da vida dele? Confuso? Fica com a gente porque hoje vamos contar a jornada do Ed Sheeran para lançar esse novo álbum. Então já deixa o dedo no like, já compartilha pro seu amigo que curte Ed Sheeran, porque esse vídeo, cara, tá sensacional, tá top, gente, vem com a gente. Aziza, meet me on the floor tonight. Show me how to move like a water. Habitate the dancing lights. Be my Aziza. Para entender Play, a gente precisa primeiro voltar um pouco para Tempestade, que foi o álbum anterior. Subtract. Toda vez que eu vou falar essa palavra, minha boca trava, mas tudo bem. A música que ele começa o álbum aí, chamada Open, ela é a chave. Nela, o Ed abre o coração sobre o pior ano da sua vida, narrando um processo doloroso de luto pela morte do seu melhor amigo, Jamal Edwards, e também o desespero de descobrir um tumor na sua esposa, Cherry, durante a gravidez. Gente, imagina que negócio complicado. O cara perdeu o melhor amigo, que ele disse que tinha como irmão, e aí depois ele descobre que a esposa dele grávida tá com um tumor, cara. Tipo assim, se fosse só a esposa, já ia ser tenebroso, porque, cara, sua esposa tá com tumor, mas ela tá grávida, ou seja, sua esposa e sua filha estão correndo risco de vida. Então é um negócio muito complicado, imagina o que ele passou. E a dor, ela é tão real que nessa música, cara, ele abre o coração mesmo e até chega a cantar uma parte lá falando que ele apertou a mão do cirurgião, né, que fez aí a cirurgia da esposa dele. Então nesse álbum ele falou sobre a vida real, sem metáforas, né? Sim, vida real virando arte. A música, né, nesse caso, funciona como um diário de como ele aprendeu a lidar com o sofrimento, terminando com um mantra de resiliência. A depressão eu mantenho afastada, amanhã é outro dia. Isso ele cita aí na música. Um fato interessante também dessa música, gente, é que ele cita um trecho muito interessante que é: tem hora de chorar, hora de recuar, hora de segurar firme, mas depois deixar passar, hora de correr para os braços da esperança. Vocês, né, pega alguma referência disso daí? Não? Então peraí que eu vou falar para vocês aqui, ó. Olha o que diz Eclesiastes 3. Estou esperando eu mostrar ainda? Ah não vou mostrar não, gente. É só vocês procurar aí. Se você nunca abriu, você vai abrir a Bíblia pela primeira vez na sua vida, mas você vai conferir o que está escrito nesse versículo agora e me diz aí se depois, né, depois que você leu o que está escrito, né, no caso desse versículo não, desse capítulo, corrigindo, capítulo de Eclesiastes. Depois que você abrir aí, me fala o que você acha. Você acha que tem referência a isso daí na música? Para mim tem. Então dá um Google aí nesse capítulo e depois me fala aí no comentário. Então Play, ela é uma resposta direta a toda essa escuridão que o próprio Edzinho falou, né? Que eu já tô íntimo dele, de tantas vezes eu citei o nome dele, agora estou chamando de Edzinho. O que ele falou ali depois do álbum Subtract? Que ele precisava fazer algo completamente oposto, né? Que no caso é esse álbum agora. Esse álbum, o objetivo dele era fazer algo assim, que era uma celebração. Nas palavras dele, Play celebra o amor, a vida, a cultura, o explorar, a criatividade e as cores vibrantes. Cores essa que ele usa para cada uma das tatuagens do braço dele. Se a gente pegar todas elas, com certeza, pelo menos a gente consegue montar um arco-íris inteiro. E eu tenho certeza que ele criou e tatuou esse álbum no corpo dele. Aqui, bagulho totalmente aleatório também. Então esse disco, né, é um disco que foca nos relacionamentos e nas coisas humanas, que todos nós vivemos, né? Uma forma de reacender, talvez, o amor do Ed pelo pop e pela alegria. Olha o que ele diz. É muito fácil cair nos clichês de popstar, sabe? Tipo, cantar sobre como é a vida, que ela é diferente, né? Blindada, como ninguém entende, blá blá blá. Tipo o Justin Bieber faz. It's not clocking to you that I'm standing on business, is it? Mas o coração da vida são os relacionamentos. E eu acho que esse álbum, músicas como In The Words e For Always, fala justamente dessas coisas humanas que você vive com seu parceiro, com seus filhos. Agora toca um pedaço de In Other Words. Give me all your things, give me all your dreams, give me all you're scared to lose. Então essa jornada de luto à celebração trouxe uma nova maturidade pro Edzinho, que especialmente aí, né, fala muito da sua relação com a indústria musical.
Ele que no passado ficou arrasado com as críticas, né? Muito porque ele estava sendo acusado de plágio e além disso, né, ele tinha uma necessidade absurda de achar que tinha que agradar todo mundo, até porque algumas músicas dele foram tiradas, né, do Grammy, assim, ele conseguiu participar com algumas músicas, como Perfect ou Think It Out Loud, tanto que elas estavam sendo parte do processo jurídico de fraude, então talvez por isso não tenha sido colocado lá, né, meio que por uma, tipo assim, vai que ele plagiou mesmo, né. Então ele mesmo assume não ser o popstar que a crítica prefere, sabe? Então ele critica abertamente o sistema, até quando falou sobre essa situação do Grammy que eu citei, que esnobou basicamente os seus maiores hits. Então para ele a indústria funciona como um grande parquinho. Music industry is a massive school playground, and there are the cool kids and the uncool kids, and I've always been on the other side of, I've always been on the uncool side. And É isso aí, gente. Infelizmente essa é a realidade da música. O Ed, por ser sincero nesse quesito, chega a soar até estranho, né? Porque é meio difícil uma pessoa fazer sucesso indo contra o sistema. São poucos artistas que estão aí na indústria, né? Que tem uma relevância na indústria, que não estão, assim, fazendo a vontade do sistema, ou que não são cool kids, como ele mesmo falou. E agora uma pausa, pessoal. Se você já assistiu até aqui, entendeu? Você já viu até, né, as palhinhas do violão aí, pá, não sei se ficou bom, não sei se ficou legal. Mas se você já assistiu até aqui, dá aquela força, já dá um like pra gente aí, beleza? E se inscreve no canal, né, cara? Pô, nunca te pedi nada, velho. Que isso, mano? Só um botãozinho aí, velho, pô. Já se inscreveu? Eu tô esperando você se inscrever pra continuar o vídeo, cara. Se inscreve aí. Bom, como a gente tava falando, com essa nova visão dele de ser mais autêntico, não se preocupar tanto com a opinião da indústria, ele meio que mudou o foco dele, né, de produzir hits para produzir músicas que vão deixar um legado. Ele começou a pensar em quais músicas seriam lembradas para sempre, como Perfect. E para ele, né, na opinião do Edzinho, a canção de play que pode atingir esse status de imortalidade é Sapphire. Ele descreve, né, essa música como uma fusão respeitosa da cultura pop ocidental com a cultura indiana. E ele foi direto ao ponto. Ele disse assim, ó, abre aspas, para mim é definitivamente a canção mais importante do álbum e acredito que ela vai resistir ao tempo. Isso eu já não sei. Se ela vai resistir ao tempo, é uma coisa meio complicada, porque pra mim essa música é muito pop. Eu acho que tem músicas dentro do álbum que, na minha opinião, tem mais condição de resistir ao tempo e são mais relacionadas com Perfect do que essa música, né, Sapphire. Mas pode ser que pela inovação de ter feito essa mistura, essa música realmente seja lembrada por um bom tempo. Mas eu não acho que vai ser uma música que vai ficar no legado dele. O que vocês acham aí, pessoal? Comenta aí. Vocês acham que essa música realmente vai deixar um legado? Sabe? Não acho que é pra tanto. Agora, falando um pouco sobre o futuro, né? Porque como o Ed Sheeran já disse muitas vezes que ele já tem programado todo o álbum da sua carreira, sempre que ele lança um álbum, vem a mesma pergunta. Qual é o próximo passo? O que você vai fazer depois? E talvez a maior revelação que ele deu, nesse caso, desse lançamento, foi que essa daí pode ser a última relação do Ed que nós conhecemos com a música pop. Como ele disse, né, os planos dele, no caso, é se afastar um pouco dos holofotes do pop, sabe? Então ele acha que vai ser um dos últimos grandes momentos dele com isso, porque o que ele quer? Ele quer envelhecer com graça. Ele acha que conforme ele vai envelhecer, conforme ele vai amadurecendo, ele não se encaixa mais nos padrões do pop e ele começa a escrever músicas que talvez tenham outros enfoques e outros sentidos, certo? Também com relação à turnê, ele disse que o plano dele é a volta à essência, sabe? Aquele Edzinho com um pedal de loop e um violão que todo mundo já sabe como que é. Não vai mudar nada. Ele disse que quer voltar a esse ponto aí, lógico, com muito mais tecnologia, muito mais aprendizado. Ele disse que ele reconhece que, no fundo, sua maior força é o show solo com um pedal de loop. Nas palavras dele, assim, abre aspas, a única coisa que eu faço melhor do que qualquer um é um show solo com um pedal de loop. Então estou lutando para isso. Claro que ele não é burro nem nada, ele sabe também que ele vai economizar uma fortuna com cachê de músico, né, gente? Convenhamos. Eu nasci ontem agora também. Eu vou fingir demência, eu vou falar que não, é porque ele quer voltar à essência. É lógico que também envolve a poupança aqui, né, cara? Cara, tem gente pagando pra você um show de 50 mil pessoas pra você ficar com um violão e pedal de loop, pra que você vai inventar moda, velho? Em entrevista ele disse também qual vai ser o seu último álbum. Como eu falei, ele já falou da seu pensamento do que vai ser a carreira,
E aí o cara, pô, o pessoal pergunta, né, qual vai ser o último álbum, bababá, bababá. E aí ele já tinha dito sobre o álbum Stop. E aí, né, foi perguntado se de fato o álbum Stop seria o último álbum dele. Mas aí ele veio com essa daqui, abre aspas. Na verdade, Stop não vai ser o último álbum. O último álbum vai ser Eject. Eject é o álbum que está no Testamento. E gente, tá literalmente no Testamento, tá? Ele falou isso mesmo. I kind of want to make an album for the whole of my life where you put like different songs on and then it's in your will that comes out the day you die and it's called Eject. Este álbum está no meu testamento e a Cherry escolhe as músicas. A minha ideia é fazer um disco com todas as músicas da minha época de 18 anos até quando eu morrer. Escolher as 10 melhores e chamar de hits. E aí, gente, o que vocês acham dessa ideia? Primeiro, eu acho que ele até foi bonzinho falar 10, né? Porque, cara, pô, se você considera bom pra caramba, pensa, escolher 10 músicas do cara, às vezes não é tão fácil assim escolher 10 músicas. E ele também não deu a entender se essas 10 músicas já vão ter sido lançadas ou se ele vai ter músicas guardadas que ele só vai lançar depois de morrer, gente. Então é tipo um negócio sinistro. É uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, assim, sobre músicos, né, ter feito isso daí. E talvez seja uma inovação que o Ed Sheeran tá começando e daqui a alguns anos todos os artistas vão começar a fazer, porque é muito surreal. É um dos álbuns que mais vendem, é um dos álbuns que mais faz sucesso, porque, né, enfim, todo mundo lembra que o cara existe depois que ele morre. Mas aí, o que vocês acham disso? Você acha que isso é uma loucura? Vocês acham que isso daí é, sabe, uma inovação mesmo? Nossa, o que vocês pensam desse negócio, cara? Porque é meio surreal, né? Tipo, ficar pensando que você vai lançar depois de morrer, cara. É meio doido, mas diz aí. Agora, né, falando um pouco assim da minha opinião sobre o álbum em geral. Pra mim, o grande acerto de Play foi voltar para as músicas mais reais. Ele conseguiu criar faixas que vão servir de trilha sonora pra nossa vida, sabe? Tipo, momentos em famílias, né? Sobre amor, sabe aquela musiquinha que você vai cantar quando você tá ali, né? Tipo, pô, meu, vou cantar pra minha, sabe, bem namorada, beleza. É o Ed Sheeran, cara. É o Ed romântico de Perfect e Thinking Out Loud de volta. O que fica muito claro, né, isso daí, em músicas como Camera, and Other Words e especialmente Deval, que pra mim, né, essa música vai ser uma música, assim, que vai tocar em vários casamentos aí futuramente. Porque é uma balada top. É uma balada top. Uma balada estilo de música, tá, gente? Estilo de música. Vocês não vão ver uma balada Deval, entendeu? A não ser que alguém seja muito criativo e pede isso que eu acabei de falar e cria uma balada chamada Deval, entendeu? Que ia ser top. Já pensou você entrar na balada? Deval. Cara, algum empresário pode roubar minha ideia aí que eu tô nem aí também. Não vou abrir uma balada chamada Deval. Mas o mais legal também desse álbum aí, gente, é que ele, né, ele não teve medo de explorar outras sonoridades, cara. Se tem uma coisa que ele não teve foi medo de explorar outras sonoridades. O cara foi buscar sonoridade na Índia, gente. Com todo respeito à música indiana, mas a música indiana parece que é um bagulho à parte do mundo, sabe? É o estilo só deles. E o cara conseguiu juntar isso dentro do pop e fazer uma coisa que as pessoas consigam ouvir com uma mistura da música indiana. Se você parar pra pensar, isso daí chega a ser genial, cara. Porque não é aquele negócio batido quando você procura música indiana no Google, que você vai ver aquela coisa que parece que todas as músicas são iguais ao nosso ouvido ocidental, entendeu? Mas também não deixou de ser pop. Então, cara, muito interessante essa mistura. Eu acho que ele saiu um pouco também daquela questão pop que a gente tá acostumado do Ed Sheeran. Especialmente em duas faixas, ele parece que fez uma música eletrônica, cara. Assim, tipo, vai botar um DJ aí, entendeu? Marca o Alok e fala pra ele, Alok, faz um remix de Symmetry e Don't Look Down. Cara, essas duas músicas, tá? Só falta isso aqui, ó. Falta um tequinho de nada pra você fazer uma música de música eletrônica pra você já colocar estreando na balada chamada Deval, entendeu? Já tá aí, tudo perfeito o negócio, cara. Só precisa de alguém com dinheiro pra gente começar a fazer esse negócio acontecer, entendeu? Então isso pra mim, né, voltando ao assunto, é a prova, né, que depois de passar por tudo que o Edzinho passou, ele tá simplesmente curtindo o jogo, entendeu, gente? Ele tá aí fazendo, buscando novos estilos de música, buscando novas coisas e compondo, escrevendo aqui o que ele gosta. E, gente, se vocês chegaram até aqui o final, sabe? Nossa, se inscreve aí, cara. Pô,
Que custa? Aperta um botão aí no negócio, se inscreve aí no nosso canal, dá um curtir, comenta aí embaixo, nem que seja pra xingar, falar que eu fui ruim, falar, você não entende na área de música, você é feio, você canta mal, seu violão é feio, tá desafinado. Qualquer coisa, comenta aí pra nós, fala aí se você tiver alguma sugestão de música, alguma coisa que você queira saber a nossa opinião, queira que a gente analise, qualquer coisa do tipo, nós estamos totalmente abertos aqui a sugestões, então interaja aí com a gente vai responder nos comentários e tchau! I used to love you. Now every day I hate just a little more. Life got better when I lost you. Now every day I hate just a little